Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Uma mistura eutética muito importante na metalurgia é a mistura formada por zinco, 20%, e estanho, que tem 80% na sua composição. Sabe-se que o zinco funde-se a 408 graus e o estanho a 232, então nós temos pontos de fusão diferentes aí. Mas como é uma mistura eutética, aí ele vai falar aqui, ó. No entanto, o eutético formado por eles funde-se a 192 graus Celsius. Então, numa mistura eutética, eu tenho pontos de fusão constante, porém, o meu ponto de ebulição são diferentes. Tá legal? Aí ele pergunta, represente em um gráfico, né, graus Celsius versus o tempo em minutos, o aquecimento dessa importante liga desde o estado sólido até o estado gasoso. Aí tem uma observação muito importante aí, ó. O zinco entra em ebulição antes do estanho, pois o zinco tem ponto de ebulição 907, enquanto o estanho ferve a 2260 graus. Pessoal, vocês estão vendo aí que eu tenho uma diferença muito grande. Tá falando, eu tenho um composto eutético que se funde a 192, que é a mistura de zinco e estanho. Então, tudo vai se fundir a 192, por mais que eu tenha ponto de fusões diferentes. Então, vamos representar isso aqui através de um gráfico. Vamos lá, vai ficar um pouco torto, já vou avisando, mas vamos tentar. Então, eu tenho o que aqui, pessoal? Ele quer que faça um gráfico, né? Vamos ver, porque essa linha aqui sempre sai. Até que ficou bonitinha, vamos lá. Versus o meu tempo. Então aqui eu tenho temperatura, ou seja, posso fazer a representação ou θ ou um T maiúsculo, tá? Sempre em graus Celsius. Sobre, né, meu tempo em minutos. Pois muito bem, atingi isso. Pessoal, vamos fazer até de um azul mais claro aqui, para a gente fazendo a curva dele. Então eu tenho, olha aqui pessoal, ele está falando que é para a gente partir do sólido. Então vamos lá, ó. Partindo do sólido, ele sobe até 192 graus. A partir dos 192 graus, a minha temperatura se mantém constante, não há mudança, né, de cada componente. Os dois componentes, ou seja, as duas substâncias, que zinco e estanho, estão se fundindo ao mesmo tempo, por isso que eu tenho uma constância na minha temperatura. Posteriormente, eu tenho uma elevação de temperatura. Tendo uma elevação de temperatura, significa que ambos ficaram, né, no líquido e tá recebendo energia, tem esse aumento de temperatura. Então vamos anotar aqui, ó, meu ponto de fusão é exatamente aqui, ó, que é 192 graus Celsius. É só uma representação, tá, pessoal? Então aqui eu tenho o meu ponto de fusão ou temperatura de fusão, tanto faz. No momento, pessoal, que entra no processo de ebulição, o que é o processo de ebulição? Passar do líquido para o gasoso. Eu não tenho uma constância na minha temperatura, ele não se mantém. O que vai acontecer com ela? Ela vai ter uma oscilação. Então eu tenho exatamente isso daqui, ó, pessoal, ó. Eu vou ter um aumento de temperatura até ebulição total. Quando eu tenho ebulição total, aí eu tenho um aumento gradativo e linear da minha substância, no caso aqui no meu eutético. Então, pessoal, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho essa variação, ou seja, eu tenho essa oscilação da minha mistura eutética. Então, tudo aqui, pessoal, toda essa parte aqui, ó, é o meu ponto de ebulição, ou seja, é a minha passagem de líquido para gasoso. Mesma coisa se fizer aqui, ó. Aqui eu tenho sólido, no meu ponto de fusão eu tenho sólido mais líquido. Nesse aumento de temperatura eu tenho somente líquido. E no meu ponto de ebulição aqui, pessoal, vai ser líquido mais gasoso, porém
eu tenho essa oscilação. Por que que eu tenho essa oscilação? Pelo fato de que é uma mistura eutética. Então, ponto de fusão constante e ponto de ebulição que oscila, tá? Não é constante. Tá certo, pessoal? Então, essa é uma representação de um gráfico, tá? Que é igual que a gente representa, né? Que aqui é o início da minha ebulição, porque o meu zinco vai se fundir primeiramente, e aqui eu tenho o fim da minha ebulição, que é onde o estanho entra em ebulição. Tá certo, pessoal? Um gráfico na qual a gente tem que representar dessa maneira, até que ficou certinho, ficou um pouco não tão torto, vamos dizer assim, mas acredito que de extrema compreensão de vocês. Tá legal, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queiram que eu resolva algum exercício, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo em questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!